Olá, estamos aqui para mais um trimestre começando cheio de coisas lindas e belas para aprendermos. Olha só que capa bonita. Sabe o que está escrito aqui? Vou até ler porque eu não decorei ainda. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Eu sei que você é que nem eu, assim, que precisamos sempre de professores inteligentes para fazer com que a gente aprenda cada vez mais da Bíblia. E a gente precisa, né, quando fala em profecia, de pessoas que nos ajudem a entender, porque lá na Bíblia tem uma passagem de alguém, um etíope, que estava indo embora, e alguém perguntou assim para ele: ei, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: não entendo porque ninguém explica. E essa é a razão da nossa classe da Escola Sabatina, aonde a gente pega textos da Bíblia, às vezes complicado, um trimestre bacana que a gente aprendeu sobre o amor de Deus e a justiça, e agora a gente vai aprender simbologias que Deus usa para expressar esse amor, essa justiça na Bíblia, mostrando tempos, realidades que às vezes foram vividas, né? Nós somos historicistas, nós vamos falar isso durante esse trimestre, e realidades que vamos viver, e que Deus está aqui, ó, na profecia, escrito, para que quando acontecer, você olhar para trás e saber o seguinte: até aqui o Senhor nos abençoou. Então vai ser um trimestre formidável, um trimestre fantástico, e eu conto contigo, tá? Eu conto com o teu like, eu conto com o compartilhamento, com o joinha, né? O like é o joinha, né, Kevin? É isso mesmo, certo? E eu conto com a sua oração. Ore sempre pela nossa classe, para todos aqueles que derem uma olhadinha, persista em olhar e aprenda conosco coisas maravilhosas que a Bíblia tem para revelar para mim e para você. E hoje eu tenho o privilégio de ter os dois chefes dos distritos aqui. Como é que vocês estão? Estão bem? O que você está rindo? Então, chefe. Eu acredito que são dois servos, né, pastor? Tá, mas é o servo que manda neu aqui, ó, os dois aí. Ó. Nós somos servos. Na verdade, quanto mais a ocupação, maior a gente tem de responsabilidade para servir, né? Amém. Estamos aí para juntos servirmos e servindo ao próximo, estarmos fazendo a obra de Jesus. E estão servindo bem demais. Eu sou aqui em Varginha, olhando, bisoiando, né, como diz no sul do Brasil, os dois tá trabalhando bem. A gente pode dizer isso, né? Os distritos estão crescendo, estamos aí, graças a Deus, e obrigado ao trabalho de vocês, tá? Eu sei que a família está bem, né? Está todo mundo aqui bem? Graças a Deus. Então tá joia. Lutas, desafios, mas como conversamos antes de começar, né? Só de estarmos vivos, motivo de agradecer. Por isso, Tenho né? que comer mais para agradecer, e o resto é lucro. E pode comer até sem ovo, sem picanha. Oxe, o resto é lucro. Está muito caro, certo? Mas estamos aí. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos para a lição. Mas antes de irmos para a lição, aquele momento fantástico, especial, aquele pedido que você tem no teu coração, aquele pedido, aquele voto que você deu para o seu amigo: eu vou orar por você e vou pedir para os meus amigos orar por você. Agora é o momento de você colocar aí na sua mente, na mão de Deus, e o pastor Lucas vai orar para nós. Kevin, eu esqueci de você, Kevin, tudo bem? E eu, Kevin e o pastor Fiuso vamos estar juntamente com você, intercedendo junto com o pastor Lucas. Você ora para a gente? Vamos orar então? Bondoso Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome porque estamos vivos. E se estamos vivos é porque o Senhor tem uma obra para fazer em nós e também através de nós. Amém. Usa-nos para esta obra, por favor, para salvarmos pessoas do pecado que é guiando a fazer a Tua vontade. Amém. Abençoe, Senhor Deus, a vida de cada um de nós que estamos aqui e também daquele que está ouvindo ou assistindo esta lição, e que os nossos pedidos, os nossos desejos, os nossos anseios sejam colocados em Tuas mãos. Amém. E que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, e que nós tenhamos fé para compreender que o Senhor está na direção de toda a história, de toda a nossa vida. Amém. Mesmo que às vezes não aconteça o que queremos, mas em Tuas mãos a nossa vida está segura, porque o Senhor está no ontem, está no hoje, está no futuro e sabe o que é o melhor para nós. Guia-nos, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, a Bíblia está aberta, tablet, computador, o que você tiver aí, olha, Jeremias 9, verso 24. Esse é o verso, tema da nossa semana, dessa primeira semana, da primeira lição desse trimestre.
Alguns princípios da profecia, esse é o título, tá? Nós vamos ver algumas coisinhas hoje aqui e nós vamos aprender bastante, tá? Hoje e semana que vem, né? É a abertura para que a gente vá complicando um pouquinho mais, até chegar lá na 13ª lição, tá joia? Então vai aí, olha, Jeremias 9, verso 24, diz assim: mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que verso fantástico, hein? Se tem alguma coisa boa em nós, é a presença de Deus. Mais nada, né? Mais nada. Então não adianta meu doutorado, pastor Fiuza, se não for em Deus? Seu doutorado sempre ele soma, né, com conhecimento bíblico, né? Mas, na verdade, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Tá, agora, qual é a importância? Porque eu vejo que a Bíblia, ela sempre... Até tem a história de Salomão, mas qual é a importância de obter conhecimento? Eu não posso ser salvo sem conhecimento? Veja, posso começar, pastor? Por favor, sempre. Veja, eu compreendo a seguinte maneira. Quanto mais eu tenho, mais eu posso servir. Se você pegar todos os escritores da Bíblia, em torno de 44, 45 autores. Mas se você pegar 50% da Bíblia, foram 3 ou 4. Moisés, João, Paulo e Pedro. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? São bem preparados para o seu tempo. No caso de Pedro, o preparo dele era a experiência de vida, que os demais não tinham. João começou jovem e, de tanto estudar, também se tornou experiente. Agora, quem era Paulo? Quem era Moisés? Então, em Deus, o nosso preparo pode ser muito bem usado, mas sem Deus nada serve. Deus pode falar através de uma mula, e falou. Mas Ele pode usar melhor os melhores preparados. Ô, Kevin, eu acho que isso foi para mim, hein? Não foi, não. Que isso. Mas agora, sabe que você falou uma coisa que é muito interessante? Se nós formos pegar os livros mais complexos, que falam das teologias mais complexas da Bíblia, Moisés, instruído no Egito para ser rei, e Paulo aos pés de Gamaliel. Como que o próprio Pedro falou, esse irmão Paulo fala difícil. Mas entenda, mas tudo que Paulo tinha para oferecer é porque ele era bem preparado e Deus pôde usar melhor. E aí um professor dizia assim, os melhores preparados podem ser melhores usados, mas todos podem ser usados. Concorda, Fiuza? Com certeza. A Bíblia ela é um grande exemplo. Se você pegar, por exemplo, você vê uma diferença muito grande entre um médico que escrevia, um pescador que escrevia, e ela deixa transparecer a diferença cultural de cada um deles. Mas ela não perde uma essência, e isso é muito importante para todos nós, porque a palavra de Deus ela é tão extraordinária que ela atinge do mais culto ao mais simples. E ela é fundamental, porque ela pode alcançar a todas as pessoas. Então, embora tudo isso seja importante, o mais importante mesmo, sabe, é um coração pronto para poder adorar, para poder receber as mensagens bíblicas. E o pecado trouxe uma grande ruptura. O Ellen White ela usa uma expressão assim que criou um grande abismo entre nós e Deus. Então, por que a importância das profecias, dos profetas? É justamente Deus fazendo um esforço sobrenatural, utilizando os seres humanos para poder alcançar pecadores. Esse é o grande objetivo. E assim, por mais simples que você seja, Deus ele pode alcançá-lo se você tiver um coração sincero e disposto a estudar a palavra de Deus, fazendo perguntas. Estudar a Bíblia de forma simples, os evangelhos, perguntando, e o que eu posso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar aqui com isso? E aí volta no texto, estuda novamente, com oração, e olha, é simples, não é nada complicado. Na verdade, as próprias profecias que parecem ser complicadas, elas precisam ser estudadas de forma simples, com a simplicidade do evangelho. Um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai compreendendo mesmo qual é a vontade de Deus para nós. E o interessante, né, vocês dois falando aí, as profecias, ou seja, as interpretações da profecia, são pessoas simples, que estudaram, tiveram que estudar. Se dedicaram, Sim. verdade. E Deus foi dando o conhecimento, né?
um teólogo moderno, um dia eu estava vendo ele contar, ele foi no interior, mas bem no interior, no sertão, explicou uma palestra sobre profecias. E lá tinha pessoas mais simples e pessoas um pouco mais estudadas. No final, um irmão, um dos mais simples, chegou para ele e falou assim: pastor, eu entendi a sua explicação. E o pastor ficou curioso, falou assim: você pode me explicar rapidamente? Ele falou: vou te explicar. O senhor falou sobre a besta. Foi. E aí ele falou assim: o que você entendeu? Ele falou assim: é o seguinte, a Bíblia manda guardar que dia? O sábado, né? Então, qualquer um que manda guardar outro dia é porque é uma besta. Aí o pastor falou assim: como é que eu vou discutir com esse homem teologia? Se ele entendeu o fundamento, então, mesmo o mais simples, até o maior dos teólogos, o que tem que entender é o que Deus quer falar conosco. Amém. Se ele entendeu, agora o pastor falou assim: eu vou discutir com esse homem teologia, vou discutir grego, vou discutir gramática. Não, ele entendeu, então tá tudo certo. Entendeu a essência, né? Entendeu a essência. Nós vivemos uma época bastante complicada hoje, né? Pastor Lucas, Jefferson, esse período onde há uma divergência teológica muito grande. Nós talvez nunca vivemos um período de tanta divergência teológica. A própria lição fala que nos primeiros 1.800 anos da história da igreja, havia uma certa unidade de pensamento, uma maneira, não é? Agora, nós estamos nos distanciando de Deus, isso também é profético, que o mundo iria de mal a pior, cada vez nós estamos em situações assim mais complicadas, e uma prova disso são as divergências bíblicas que nós estamos tendo, né? Então, isso realmente é cruel, mas precisamos entender que nós precisamos buscar o Espírito Santo para ter um discernimento espiritual e uma condição para isso é a unidade da igreja. Então, é hora da gente realmente dedicar, estudando, compreendendo um bom povo, perece por falta de conhecimento, né? Então, nós precisamos estudar e procurando compreender qual é a vontade de Deus. E eu acho interessante isso, pastor, porque até no nosso próprio meio, né? A gente tem que tomar cuidado com alguma coisa nova que surge, alguma ideia nova. E esse dia eu estava vendo uma questão de algumas igrejas batistas e luteranas, algumas doutrinas que até na década de 60 era uma coisa. Aí depois da década de 60 a gente viu que foi mudando, e hoje já tem teólogos querendo reconstruir toda a ideia passada, né, da doutrina. Esse é o perigo, mudança. É diferente de ampliação. Veja, você hoje, estudando, pode ter certeza que nós temos um conhecimento um pouco maior do que na época, nos anos 70, 60, 80. A própria Igreja Adventista tinha quantas doutrinas? 27. Hoje são 28. Isso é ampliar, não tem problema algum. O problema é quando você vê divergência de mudança. Por que mudou? O mundo pode mudar, mas Deus continua o mesmo. Então, mudança é complicada. Agora, não podemos confundir com ampliar. E eu vou dizer mais, hoje talvez a gente tem coisas que a gente não parou para pensar ou imaginar, que daqui 10, 20 anos vamos ampliar o conhecimento. O conhecimento da parte de Deus, ele é ampliado. Deus é infinito, imagina o conhecimento dele. Então, entenda, e o ser humano vai ampliando, vai somando e vai crescendo. E ele vai permitindo a seu tempo, né? Exatamente. A verdade foi lançada por terra, e aí a gente entra no processo da restauração das verdades. Exatamente. Né? O restaurar é gradativo, o processo da restauração é gradativo. Né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, já entrando na lição. Qual é o papel da profecia, o papel fundamental da profecia? A profecia, ela tem o papel de dar credibilidade, em especial, ao profeta. Mas o profeta em si, ele não é a figura, é Deus. Então, se a profecia vem de Deus, tem alguns pré-requisitos. É lógico que tem a profecia condicional e a incondicional. Condicional é aquela, se fizer, vai acontecer isso. Diante de ti está a vida e a morte. Escolheres a vida, viverás, a morte morrerás. E tem aquela que é incondicional, vai acontecer. Jesus vai voltar, você querendo, eu querendo, independente. Das incondicionais, elas vão se cumprir. E nós precisamos compreendê-la. Agora, para compreendê-la, nós precisamos entender os códigos, né? E aí entra até uma pergunta que a gente vai responder. E por que foi escrito em códigos, né? Então, pode entrar. Se tem código, por que foram escritos em código? Mas a gente precisa compreender. E existe em teologia a exegese e a hermenêutica. Palavras, parece que é difícil, mas não é. São regras. Como interpretar a Bíblia? E essas regras, elas são universais. E aí o problema de não seguir essas regras, que aí começa a interpretar. Por exemplo, hoje
nós temos algumas palavras que não eram usadas na época da Bíblia, e na época da Bíblia existem palavras que não se é usada hoje. E aí, se a gente não cuidar com essas regras de hermenêutica e também da interpretação da Bíblia, a gente pode trazer coisas de hoje e colocar na Bíblia que não é, ou trazer coisas da época da Bíblia para hoje que não é. Aí existem os alarmistas, né? Porque interpreta no tempo errado, no momento errado. Então, nós precisamos de coerência. E, para ter coerência, precisa ter exegese e hermenêutica. Pastor Filter. Sobre profecias, eu diria assim, depressão é excesso do passado. O estresse é o excesso do presente. E a ansiedade é excesso do futuro. Nós vivemos em um mundo tão ansioso hoje, vocês não concordam? Uhum. E a gente teme o futuro. Nós não. Aqueles que não conhecem a manifestação do poder de Deus. Porque nós que conhecemos as profecias, nós não temos tantos motivos como outros que não conhecem as profecias, porque as profecias, elas revelam o futuro, ela mostra o que vai acontecer, ela mostra uma luz no fundo do túnel. Essa semana eu conversava com alguém, ele dizia, eu não estava vendo uma luz no fundo do túnel, agora eu consigo ver uma luz no fundo do túnel, então a coisa está ficando mais fácil para mim. Espiritualmente falando, nós vivemos a luz no fundo do túnel, porque o Senhor já prediz tudo como iria acontecer, de que maneira as coisas iriam acontecer. Então, quando nós estamos percebendo os acontecimentos atuais, esse movimento, por exemplo, de um governo mundial, nós podemos perceber o seguinte, as profecias estão se cumprindo. E se as profecias estão se cumprindo, nós conseguimos entender a intensidade do grande conflito no momento em que nós estamos vivendo. Com mais tranquilidade, porque a profecia já nos revelou, então ela acalma o nosso coração. Nós vamos ver isso durante esse trimestre com muita propriedade, né? E eu acredito que os nossos corações eles vão ficar bem tranquilos, porque nós temos a revelação. Posso dar? Combinei aqui já. Nós vamos ter mais a presença desses dois aqui, certo? Mais o Joel, mais o Elton, mais os nossos outros professores. Nós vamos... Essa lição, eu vou ter que aprender dessa vez. Se eu não aprender... Esquece, né? Eu não aprendo mais nada. Bom, eu escuto vocês falar muito entender, a gente tem que entender. Então, a minha pergunta é o seguinte, que é a pergunta que, às vezes, o nosso aluno tem lá. Então, é possível entender profecia? Sim. Se é possível entender, aonde que eu tenho que buscar esse entendimento? Veja, crede no Senhor vosso Deus, estareis? Seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, a profecia vem para nos colocar à frente do tempo. E, se você olhar para o passado, a igreja sempre esteve à frente do seu tempo, a igreja que segue as orientações de Deus, porque nós temos que crer na profecia. Aí você perguntou, como entender? Existem duas coisas na teologia chamadas inspiração e revelação. Revelação, a palavra é revel, tirar o véu, ou seja, mostrar o futuro antes de acontecer. Quem faz isso? Deus. E a revelação já foi dada, não que a gente interpreta que não haverá mais revelações, deixar bem claro, Jó é bem claro em dizer, o Jó da Bíblia, se houver necessidade... Haverá... não é o nosso Jó careca. Não, é o Jó da Bíblia. Tá. Os nossos velhos sonharão e os jovens terão visão. Isso é bem claro. Vai chegar o momento de necessidade de ter sonhos e visões específicas do nosso tempo, lá perto da perseguição. E todas essas visões e revelações precisarão confirmar a Bíblia. Sim. Não pode ter revelação que não confirme a Bíblia. Veja, o Novo Testamento não invalidou o Antigo. Ele apenas veio ampliar. E nós precisamos entender que a nova revelação que virá vai ampliar coisas que vamos ter necessidade. Isso é revelação. Agora, nós precisamos, para entender as profecias, uma outra coisinha chamada iluminação. O mesmo Espírito Santo que chegou para João e o revelou, pode, para nós, dar o significado da revelação e da interpretação, usando a própria Bíblia. A Bíblia tem que ser intérprete da própria Bíblia. Não pode ser A, não pode ser B, e não pode ser também, eu tive uma revelação que contraria a Bíblia. Não, tem que ser a própria Bíblia. Não, tranquilo. Pastor, então a Bíblia tem que ser onde eu busco. Ou seja, a Bíblia, além de ser a fonte de interpretação da profecia, ela também não é também, pelo que a lição deixou entender essa semana, o ponto máximo de revelação de Deus? Assim, né? A Bíblia é algo realmente fantástico, porque Deus ele se revelou
por intermédio do Espírito Santo, utilizando homens, pecadores, com as suas falhas, com as suas limitações, mas essa foi a maneira que Deus encontrou mais fácil, porque se tivesse outra mais fácil do que essa, ele teria usado outra. Mas ele usou essa maneira mais fácil para poder chegar até nós. Se não fosse por intermédio de seres humanos, ela não conseguiria nos alcançar. E dessa maneira ela nos alcançou. Então, aqui é a própria revelação de Deus. Por isso que nós utilizamos a Bíblia como a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus para nós. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. O grande problema, muitos homens, inclusive cultos, eles estudam a Bíblia, mas como um livro literário apenas, não como a revelação de Deus para o ser humano. Aí está um problema, porque eles estudam a Bíblia como estudam qualquer outra literatura. E é um problema muito sério isso, porque vem com as críticas, com os argumentos humanos, com os questionamentos humanos. A Bíblia a gente não estuda assim. A Bíblia a gente se esvazia do eu, do egoísmo, de nós mesmos, de Senhor, agora eu vou estudar a sua palavra. E sabe, e por isso que eu mencionei assim, ó, o gostoso da Bíblia é fazendo perguntas, né? Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso pode me ajudar na minha conduta? O que isso pode me ajudar para eu ser um melhor esposo, uma melhor esposa para as mulheres, o melhor pai, o melhor filho. E quando a gente vem com o coração aberto, ela é reveladora, né? Ela transforma vidas. Pastor Fiuza e também nosso amigo Jefferson, existem academias, ou seja, existem universidades que estudam a Bíblia. Não estou falando aqui da Mackenzie ou da Unasp, que são confessionais, não. Estou falando que existem universidades que estudam a Bíblia como livro literário, mas não tem a ferramenta do Espírito Santo que revelou, que pode iluminar e chega a aberrações de conclusões. Por quê? Porque só Deus, que foi o autor, através dos homens santos, pode dar a verdadeira revelação ou a verdadeira iluminação para que os seus servos possam entender. Então, a sua pergunta é como entender? Primeiro, com o Espírito Santo, clamando a Deus, como o pastor falou, se esvaziando. E segundo, usando a própria Bíblia para interpretar a Bíblia. Se tiver algum texto em conflito, entenda uma coisa, você que não entendeu, volta de novo e vai de novo. Volta de novo, porque a Bíblia não se contradiz. E se em algum momento parecer que ela se contradiz, é porque eu não entendi. Volta de novo. Tá joia. Sabe, já estava pensando aqui enquanto vocês falavam. Às vezes a gente pensa na academia, nos grandes teólogos, se divergem, mas às vezes a gente tem que pensar entre o nosso próprio povo. Sabe, vai haver tanta divergência agora nos últimos dias, mas tantas coisas. Agora, com a comunicação que nós temos da internet, agora, pior vai aparecer ainda, né? tanta coisa. Gente boa, deixa o orgulho tomar conta e não usa a palavra de Deus como realmente a revelação divina para os seus filhos. Às vezes, para se envaidecer, para dizer que conhece, isso é um perigo para a igreja. E aí, não importa o grau de conhecimento, mas o nível de entrega, isso é que vai fazer a grande diferença. Eu vou puxar agora com uma pergunta. É a seguinte: Deus deseja ser conhecido. Qual é a dificuldade? Deuteronômio 29, 29 deixa bem claro que o que é revelado é para nós e o que não é revelado é para o Senhor. O problema é que ficam discutindo qual o tamanho do braço de Jesus. Que isso vai fazer diferença? O que faz diferença é que o braço de Jesus estava aberto quando ele morreu, todo mundo. E continuou aberto. Agora o tamanho. Então as pessoas querem discutir o que não está revelado. Vamos discutir o que está revelado. Por que Jesus morreu? Qual é o salário do pecado? É a morte? Então eu tenho que morrer? Não, porque ele morreu por mim. Agora que tem a graça, eu preciso continuar guardando a lei? Porque sim, porque não? E voltar na Bíblia e deixar a Bíblia responder. Entenda uma coisa, o que está revelado é para nós. Aí eu vou voltar num grande teólogo conhecido, o Dr. Rodrigo Silva, conhecido por muitos, ele diz assim, a nossa fé não é fidedismo, a nossa é fé. Qual a diferença? 70%, 80%, talvez até 90% da nossa fé, ela precisa também ser acompanhada de razão. O próprio Tiago falou, estejais preparados para dar razão da vossa fé.
Só que existe o elemento, sim, da fé. Mas algumas pessoas estão discutindo tanto que não está revelado, esquecendo de estudar e compreender o que está revelado, que é a base da nossa fé. Amém. Os 70%, 80%. Fiuza, tem uma pergunta aqui a 2, que eu achei ela muito interessante. Falei, não, eu vou perguntar para eles lá. O que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus em comparação com o nosso conhecimento? O nosso conhecimento não é nada diante de Deus. A comunicação de Deus para conosco, às vezes ela trava, mas não é porque Deus não tem vocabulário para falar conosco. Eu achei isso muito... Não é interessante? Sim. Nós, na verdade, é que não temos... habilidade para entender, porque o próprio texto ele diz assim, ó, Isaías 55, né, versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Quer dizer, às vezes a gente trava porque nos falta vocabulário. No caso do nosso relacionamento com Deus é o oposto, ao contrário. A comunicação pode travar porque nós não temos... Queridos, nós somos uns seres finitos, com uma mentalidade finita. A gente entende mais ou menos algo da criatura. Agora, entender o Criador, isso é quase que impossível para nós. E é por isso que Deus utilizou dos artifícios para nos alcançar. As profecias, os profetas, e assim vem chegando até nós. Como é que uma criança aprende matemática? Se você pegar um elemento conhecido, quanto que é uma maçã mais uma maçã? Às vezes ele não está entendendo nem a soma, mas é o fruto. Então, eu vi até uma ilustração seguinte, imagina um doutor em física quântica tentando explicar para um bebê recém-nascido. É Deus para nós. Não precisa ir longe, não. Tentando explicar para mim física quântica, eu não vou entender nunca esse então, troço. Imagina. Então, assim, é muito grande o conhecimento para a compreensão daquele bebê. Mas aí ele pega ali uma maçãzinha e uma outra maçãzinha, coloca na frente do bebê, e o bebê, de repente, escolhe uma maçã. Pronto. É o que ele conseguiu entender, que a maçã era para ele comer. Então, assim, a gente precisa compreender que, de Deus para nós, a comunicação falha, mas é por nossa incapacidade. Mas se a gente entender o beabá da salvação, é o que demais, interessa. Né? Então, ó, eu vou pegar agora vocês dois aqui numa pergunta, que essa pergunta aqui de baixo, aqui, ó, na parte de segunda-feira, eu achei muito interessante. Ó, você que não tem a lição, olha que pergunta fantástica. Isso é para mim e para você, tá? Eles que vão responder. Por que é importante nos concentrarmos no que sabemos e praticarmos isso, em vez de ficar obcecado com as coisas que não sabemos? Exatamente. Jesus falou isso. Por que você está coando lá o mosquito no olho do outro e está deixando passar o camelo? Exatamente isso. A gente está discutindo o desconhecido ou discutindo, esquecendo de fazer o prático, que nós estudamos no trimestre passado, né, que é o amor ao próximo e a Deus acima de tudo. Se a gente praticar isso, a gente terá entendido. Não estou dizendo que a gente não vai se aprofundar e que não deve. Deve e precisa. Mas o que adianta se aprofundar ou querer conhecer o desconhecido, querer conhecer as coisas dos anjos? A gente tem tão pouca revelação de anjos, mas a gente fica perguntando tanto de anjo e não quer viver o revelado que está mais claro. É o próximo que está aqui na minha frente. Eu creio que tem um princípio básico. Seja fiel no pouco para você alcançar o muito. Então, esse princípio ele é revelador. Às vezes, nós não somos fiéis naquilo que nós já conhecemos e ficamos nos preocupando com uma revelação maior. Então, o crescimento na trajetória cristã, ele precisa ser gradativo. Então, seja fiel naquilo que você conheceu. E, naturalmente, novas luzes serão estendidas a você. E vai sendo fiel às novas luzes, fiel às novas luzes. E assim a gente vai conhecendo cada vez mais da grandeza de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Nós vamos viver eternamente. E nós temos mais do que fé, nós temos certeza que nós vamos viver eternamente. Porque Ele já deu o seu sangue por nós já temos a vitória garantida, não é?
E lá na eternidade, nós vamos passar uma eternidade conhecendo sobre a grandeza, o amor de Deus, a bondade de Deus. E a eternidade, ela vai ser... É tão difícil a gente falar de eternidade, né? Você não faz ideia do que é isso. Mas o que a gente vai consegue, ser bom, né? Vai o que a gente consegue entender é que ela não vai se esgotar de tão grande que é o amor de Deus. Então, querer compreender tudo agora é bobagem. Lascou, né? A gente precisa viver com autenticidade a cada momento. Agora né? eu tenho uma pergunta difícil para vocês dois aqui. Vocês dois estão o tempo inteiro em conhecimento, crescer conhecimento, buscar conhecimento. Então, me explica uma coisa. Por que que Deus pede para Daniel, sela esse livro que ninguém vai conhecer ele agora? Antes de responder essa pergunta, só pegando um gancho no que o pastor falou, um dia um jovem falou assim, pastor, tem um ponto que eu não estou conseguindo compreender em toda a crença aqui do estudo bíblico. Eu falei, qual é? Trindade. Eu falei, você está de brincadeira comigo. De todo o conhecimento é a Trindade, você não consegue entender direito? Eu falei, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, no restante teve coerência para você? Ele falou, tem. Então, por um ponto, você vai correr o risco de perder o céu? Eu falei, aceita. Não, e entender seguinte, algo que não dá para entender. Exatamente. Eu falei assim, a gente tem vislumbre da Trindade, mas é pouco e eu também tenho dúvida. Eu falei, aceita. Fala assim, Senhor, eu não entendo, mas aceito. Quando chegar no céu, nós vamos bater um papo. E não é só sobre a Trindade, não. Qualquer assunto que a gente tiver um pouco de dúvida ou alguma dificuldade, aceita e fala assim, Senhor, me explica na eternidade, mas eu vou te dar um crédito, porque as outras coisas fazem sentido. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso mesmo, pastor Fios. Crescer no conhecimento. Talvez hoje, eu estou falando, depois de uns 10, 15 anos daquele período, eu perdi contato. Quem sabe hoje ele compreende o que naquela época ele não compreendia, sim, e pode ser que naquela época ele sairia dos caminhos do Senhor por não compreender um ponto. E talvez hoje tem outro ponto que ele não entende, e se ele aplicar esse princípio em nós também, o que não entendemos, vamos seguir para frente e falar, Senhor, aliás, por isso a igreja e a fé, né? Porque senão seria certeza e seria ciência. Precisamos de fé. Ninguém diz que 100% da crença é clara e não precisa de fé. Precisamos de fé. O que eu disse anteriormente é que boa parte da nossa fé também tem explicação. Agora, passando para a sua pergunta, e Apocalipse? Como é que está escrito? Não. Se Daniel era para selar, e Apocalipse? Olha lá, está fazendo pergunta para mim, eu que sou burro aqui. Deixa eu explicar. Para Daniel, tinha um motivo de ser selado, porque não era para aquele tempo. Apocalipse não está dizendo ao contrário. Revelação, né? É revelação. Então, Daniel foi escrito, tinha algo para o seu tempo, mas a máxima não era para o seu tempo, era para frente. E aí Deus falou, sela, vai chegar um momento que vai abrir. Até quando? E aí foi dado o tempo que nós colocamos ali 1798, aproximadamente, quando começou o saber se multiplicar. Então, para Daniel era sela, já Apocalipse não, é revelação, é para abrir, é para colocar. É lógico que está em código, justamente para quem lê e não interessava não entender, e para quem lesse e interessava entendesse. Aliás, isso aqui tem que estar bem claro, todos os autores do Novo Testamento tinham como pano de fundo o Antigo Testamento. Sim. Então, não acho que vai entender Novo Testamento. E o próprio Jesus usava Daniel, né, pastor? Exatamente, porque eles são judeus, ou eles eram judeus. Então, o pano de fundo do Novo Testamento é o quê? O Antigo Testamento. É como se Jesus falasse assim para Daniel, Daniel, sela aí, porque lá na frente vai ter um outro que vai ter uma revelação e vai precisar desse daí que está selado. E Novo Testamento e Antigo Testamento andam de mãos dadas para a sua interpretação. Mas o selar de Daniel era para o período dele, mas não é para o nosso período. Claro que não. Né? Isso a gente precisa entender, porque os 1.260 anos já passaram. Guilherme Miller ele foi fundamental nesse processo. A princípio, achava que era mais ou menos em 1843. Embora ele teve as suas falhas na interpretação profética, que depois chegaram à conclusão de que era 22 de outubro de 1844, só que a interpretação profética é que esperaram Jesus voltar. E chegou 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. E chegou a hora do pôr do sol, e aquele momento foi um momento esperado por eles, e Jesus não apareceu. Mas eles falaram, talvez até meia-noite. E eles esperaram até meia-noite, mas Jesus também não voltou. E foi o grande desapontamento, isso já estava profetizado. Inclusive, isso que é interessante, né?
já estava profetizado, e ali começa o tempo do fim, é o tempo que nós estamos vivendo, e essa profecia, inclusive, é para nós, para esse tempo que nós estamos vivendo. Doce na boca e amargo, né? E hoje o Senhor, ele não voltou, mas ele passou do santo para o santo do santo, está intercedendo por nós. O papel de Jesus, ele é fantástico no processo da salvação. E é um período realmente interessante. Eu fico imaginando Satanás sempre acusando, e quando ele acusa você, Jesus ali intercedendo, o papel dele agora, ele mostrando nas palmas das suas mãos, dizendo foi por ele, foi por ela já confessou, já pediu perdão e os pecados já foram pagos. Amém. É tremendo esse Amém. momento, né? Estudando as profecias, Guilherme Miller compreendeu tudo. O problema é que o evento que ele não compreendeu. E tudo se cumpriu, 2.300 tardes. Agora, como que o amor de Deus é grandioso, né? Mesmo ele estando errado na compreensão do evento, mas estando certo na compreensão das datas, Deus teve paciência com ele, foi. E logo após deu a visão para Irã Edson, né? Selando essa situação, ó, o evento é que estava errado e tudo mais. E até esse desapontamento foi profetizado, né, pastor, como você falou. É verdade. E Daniel 12:14 diz que o saber se multiplicará, isso. Muitas vezes entendido de forma errada, isso, não é verdade? Toca nesse assunto para ele, porque às vezes é ensinado que é o saber da ciência, vai subir para a Lua, vai descer para Júpiter. Quando, na verdade, é que é uma relação direta com o tempo do fim e com a igreja remanescente, que nasce com uma mensagem específica para essa restauração das verdades para o momento em que nós estamos vivendo. E, é claro, nós somos adventistas do sétimo dia porque acreditamos que a igreja adventista é a igreja remanescente. E falamos isso com propriedade nas profecias. A igreja adventista ela não nasceu por uma confusão religiosa, ela não nasceu porque líderes brigaram lá e nasceu uma nova igreja. Igreja adventista do sétimo dia nasceu por uma revelação profética, e por isso que nós acreditamos que somos os remanescentes de Deus e temos uma verdade presente para o momento que nós estamos vivendo. E a grande verdade que temos é Jesus está voltando e ele vem para buscar os seus filhos. Amém. Só para deixar claro, somos exclusivos na mensagem, não temos dúvida disso. Mas não quer dizer, para quem está nos ouvindo, que nós somos os únicos a ser salvos. Porque eles confundem. Somos exclusivos da mensagem bíblica. Qual é a mensagem? Bíblia, palavra de Deus. E pregamos isso. Todas as 28 crenças, eu costumo dizer que não é da igreja adventista, é da Bíblia que nós trouxemos para a igreja. Mas salvos haverá. Jesus tem ovelhas em outro aprisco que ouvirá o chamado, sai dela, povo meu, porque caiu Babilônia, e virá. Mas deixar bem claro, nós somos exclusivos na mensagem. E realmente as nossas crenças, imortalidade da alma. Que igreja? Onde acredita na mortalidade, na verdade, da alma? A maioria acredita. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas as outras reencarnação, vai direto para o seio de Abraão, vai para o céu. Fica num lugar lá. Ou seja, trocando por miúdo, tudo é imortalidade. Então, temos uma mensagem exclusiva, é mortalidade condicional por um tempo da alma. Quantos acreditam no santuário celestial, que é claro na Bíblia? Quantos ainda resgatam a crença da pregação de que o sábado é para ser guardado, porque o sábado é válido? Então, por isso que nós dizemos que temos uma mensagem exclusiva para o tempo do fim, que Jesus vai voltar para nos buscar. Agora, salvação, eu louvo a Deus, ainda está de braço aberto. Quando tiver a porta da graça aberta, outros poderão compreender essa mensagem. Pastor Fiuza, quando eu estudo a Bíblia, a questão profética, mesmo a própria Bíblia, é como se fosse assim um quebra-cabeça? E exatamente a lição ela mostrou uma visão assim, ó. Imagina você montando um quebra-cabeça e ficar faltando algumas peças. Você nunca vai ter uma visão de um todo, enquanto você não juntar todas as peças. Se você montar parte, o autor diz assim, você pode ver ali um cavalo, você pode ver uma vaca, você pode ver aquilo, mas você não viu a imagem como um todo. O bonito mesmo é ver a imagem como um todo. Olha, eu tenho estudado a Bíblia com uma pessoa que eu amo muito. E ela, às vezes, ela diz assim para mim, eu estou com medo. Sério? E eu sempre digo para ela assim, não fica com medo, porque a luz é maravilhosa, ela ilumina o caminho, não tem por que ter medo. Entende? Então, assim, é muito bonito quando a luz chega e você não vê uma parte do quadro, você vê um quadro completo.
O que o autor está nos levando aqui a pensar é que nós temos que estudar a Bíblia como um todo, um pouco aqui, um pouco ali. Desde o princípio, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai dando a sua própria interpretação e a gente precisa, com a própria Bíblia, montar esse quebra-cabeça. Você quer um exemplo? Se você pegar isoladamente a experiência de Jesus com o ladrão e com o ex-ladrão, aparentemente ali está mostrando que Jesus vai para o céu naquele mesmo dia com aquele ex-ladrão. A resposta é capítulo 23, se não me engano, não lembro o versículo, diz assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Dá a entender que os dois vão estar no céu naquele dia. Mas quando você pega a teologia da morte, vamos assim dizer, ou da vida, morte e ressurreição, você vai entender que não faz sentido crer assim. O próprio texto, pela lógica, por exemplo, quantos dias Jesus passou morto? Parte da sexta, todo sábado, e no domingo ele foi ressurreto. Então não foi na sexta. E no domingo, antes dele ir para o céu, as mulheres foram tocar em Jesus. O que ele falou? Espera aí, que eu ainda não fui para o Pai. Então, logicamente falando, não dá para crer, porque o próprio Jesus só foi aos céus depois do terceiro dia. Logicamente, é impossível, ou era impossível os dois estarem no paraíso. Logicamente. Mas vamos supor que não tivesse essa lógica. Teologicamente, é impossível também, porque a teologia da vida, morte e ressurreição não cabe que o ladrão estaria naquele mesmo dia no paraíso. Na verdade, é uma expressão de linguagem para dizer, eu estou te afirmando hoje, não esqueça, futuro estarás comigo no paraíso. Mas tem gente que pega isoladamente esse texto e cria doutrinas. Agora, quando você pega a teologia do todo, de Gênesis e Apocalipse, não cabe vida após a morte somente pegando esse texto. Quando você pega toda a teologia. E quando se analisa o texto original também, ali cabe uma vírgula. Sim. Não é? Na verdade, ao fazer a tradução, o tradutor ele tirou essa vírgula. Hoje, te digo hoje, vírgula, estarás no futuro, no paraíso. Então, sim, o texto ele acaba não dando margem para isso, né, de acordo com o original. Porém, de forma talvez tendenciosa, ele foi colocado por quem acreditava possivelmente na própria imortalidade da alma. Isoladamente, traz uma doutrina em cima, isolada. Contexto. Quando você pega o contexto. Agora, todo. então, quando eu vou para a profecia, eu acho que tem que ser o mesmo método, né? Aí o buraco é mais fundo ainda. É literal, ainda. é simbólico, quer dizer isso, quer dizer aquilo. Exatamente. É literal, é simbólico. E o que significa esse símbolo? E aí, qual é um dos riscos, pastor Fiuzi e também Jefferson? Pegar elementos do nosso tempo e inserir fora na do profecia, tempo. Né? Ou tirar elementos do tempo e não colocar. Porque aí a interpretação vai ficar toda louca. Atrapalhada, vai atrapalhar tudo. Então, além de ser a Bíblia interpretando a Bíblia, a gente precisa compreender também o contexto. Veja bem, eu fui pastor lá no norte. Você também, né? Norte da igreja, mas era nordeste do país, que no caso é o Maranhão. E lá tem comidas diversas. Lá tem comidas diferentes. Imagina daqui 2000 anos, alguém que nunca foi para o norte, pegar um escrito lá do norte e tentar traduzir, sem saber o que é tacacá, sem saber o que é maniçoba, sem saber o que é buriti, sem saber o que é murici. Ele vai tentar interpretar de acordo com aquilo que ele conhecia ou com as coisas daqui tantos anos, vai errar feio, a não ser que ele seja humilde. Volte na história. Volte para a cultura do Nordeste, Norte e Nordeste, que eles têm ali, e entenda o que é. Aí ele vai ter a bela interpretação. Nós hoje também precisamos fazer isso. Voltar no tempo, entender como pensavam, entender como que era que se usava aquelas figuras de linguagem, ou como que se usava aquelas palavras, compreender, para então traduzir da maneira correta, senão vai traduzir ou vai errar na interpretação. Por que dos símbolos, né? Talvez isso é uma inquietação. Por que a Bíblia foi escrita por símbolos? Imagina se o Apocalipse ele tratasse Roma com os seus pecados, com os seus erros, com as suas falhas, como Roma. Ah, não chegava. A perseguição seria ainda muito mais escrita maior do que foi. Numa ilha, né? Alguém tinha que transportar até... Seria muito maior a perseguição do que já foi.
Então, na sua infinita sabedoria, Deus ele protege os seus filhos por intermédio dos símbolos. Mas a Bíblia dá a sua interpretação. Por exemplo, que significa o chifre? Aqui a lição trouxe, se você olhar na sua lição, você vai ver aí, ó, Daniel 7, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava como os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareciam. Antes dele tinham 10 chifres. O que significa isso? Agora vamos Daniel 8, versículo 3. Levantei os olhos, e eis diante do rio, e estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Puxa, mas está difícil, não está? Agora vamos a Daniel 7, versículo 24. Olha a Bíblia dando a própria interpretação. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantaram naquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente do primeiro e derrotará os outros 3 reis. Então, aqui nós entendemos que, biblicamente, profeticamente, chifre representa o quê? Reis ou reinos. Mas quem deu essa interpretação? Foi a própria Bíblia. Diferente, por exemplo, né, como o autor colocou aqui, que Daniel 7, o urso representa a Rússia. Da onde que vem essa interpretação? Porque na Rússia tem símbolo lá, os bichos do urso lá. E aí alguém dá essa interpretação. Pegando a interpretação moderna e colocando para o tempo. Queridos, não é assim que nós buscamos as interpretações, os símbolos proféticos. A Bíblia dá a sua própria interpretação. E assim tem outros exemplos. Eu peguei um dos exemplos aqui, né? Sabe que vai ser muito bom esse estudo esse trimestre? Porque assim, volte e meia eu gosto de zapear na internet. Aí tem lá os caras, Elon Musk é a besta. O outro... Pode até ser uma besta, né? Um besta tentando achar besta não sei onde. E quando a gente vai para a Bíblia, importante o pastor chamar essa atenção da simbologia, porque assim, deixe a Bíblia, é o que o senhor está também o tempo inteiro falando, deixe a Bíblia se auto-interpretar. Veja, os símbolos. Eu visito presídios, porque como pastor, né, eu fui treinado no passado e eu gosto para evangelizar. Inclusive, estamos até tentando aqui abrir a PAC e o presídio para ver se a gente consegue evangelizar. Tudo é revistado. Você acha que na época de Roma também não era? Assim. Então, João escreveu, o povo lia e não entendia, mas o povo que era o objetivo entendia, porque eles compreendiam. Eu fico imaginando os soldados. Nossa, que bobeira que esse João está escrevendo. Tem coisa para escrever esse povo, não? Está gagado, não está? Está velho? Hein? Daqui um dia esse homem morre. Está velho mesmo. Exatamente isso. Mas quem interessava entendia. É isso que nós temos que entender. Deus escreveu da maneira correta, ou Deus deu a visão da maneira correta para o povo correto, para interpretar. E interessante também que Roma hoje é bem clara a separação. Da Roma poder, e dentro de Roma tem um outro poder, que é o próprio Vaticano. É bem separado, o poder religioso e o poder político. Na época, não. Era muito tudo misturado. Junto. Então, a perseguição à igreja, que já era perseguida, ia ser tremenda, como o pastor falou. Mas quem precisava entender, entendeu todos os significados. E para nós hoje, quem quiser entender, pode entender, desde que a Bíblia se revela. Seja a própria intérprete da Bíblia. E aí a pergunta é, literal, simbólico? Depende, como, quando, o contexto, aí. Por quê? Uhum. Então, tem que fazer essas perguntas. E também, onde é que se aplica a profecia, pastor? Dentro da história. Isso aqui tem que estar bem claro. A história é o palco onde a profecia se revela. Porque, quando a gente olha para o passado, a gente vê as que já se cumpriram e a gente tem a certeza de que também está se cumprindo algumas hoje e se cumprirão outras no futuro bem próximo. Corrobora, pastor? Está certo mesmo? Posso já encerrar? Quem sou eu para dizer que não está certo? Aqui, vocês falam que estão sempre certos. Humildade, né? Esse Olha, é humilde. Eu vou falar para vocês assim, se eu ficar com esses dois aqui discutindo essa lição, a gente vai longe. Mas o diretor está ali já dando sinal que está acabando. Isso é só o gostinho de como vai ser bacana essa lição. Vai valer a pena você se esforçar, você estudar, você tentar interpretar. E outra coisa assim, vale a pena você ler a lição. Então, se você não tem a lição, por favor,
peça a lição, que vai ser muito bom você ter a lição. Aí eu volto para o nosso texto para memorizar, que diz assim: mas aquele que se gloria, glorie-se nisso. Sabe, o que Deus mais quer que eu e você se gloriemos é nele, é o conhecimento dele. E o que nós aprendemos hoje, que a profecia é o ato de Deus se revelar para você, a Bíblia também é, mas a profecia é o ato dele se revelar para você e dizer: filho, tranquilo, eu sei, eu conheço. Se eu conheço e consigo mover mundos, consigo mover poderes, eu não vou mover a sua vida naquilo que você precisa? Então isso, e termina, olha como termina. Termina assim, ó: porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Quando você entender que Deus tem poder para movimentar os teus desejos, para tirar suas ansiedades, para aquietar as suas dúvidas, Deus vai ficar feliz demais. E Deus vai poder fazer um trabalho na sua vida que você nem imagina, mas você vai ser feliz. E o principal de tudo é a eternidade. Amém. Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar a lição. Semana que vem, vou dar uma pala aqui, ó, vai ser com os dois aí também. Ó, aqui, ó, semana que vem nós vamos estudar o fundamento de Gênesis. Vamos começar a abrir agora as simbologias lá do Gênesis até o final. E você vai ficar surpreso quanta coisa bacana que tem. Eu já estudei algumas, então fica firme. Vamos orar? Querido Papai do Céu, como é bom saber que o Senhor escreveu as profecias para nos dar o sinal de que o Senhor conhece, o Senhor sabe e o Senhor pode. Amém. Por favor, Deus, faça o milagre em nós, para que possamos a cada dia crer em Jesus. Dá-nos a curiosidade, pelo menos, ó Deus, dá-nos o interesse também de estudarmos a Tua Palavra, de tomarmos mais tempo com ela, de permitirmos que o Seu Santo Espírito abra os nossos olhos e nos dê o entendimento e o conhecimento que lhe agrada. Por favor, Deus, abençoe cada pessoa que está conosco, cada pessoa que vai ver esse estudo nosso, um dia na vida dele, que possa entender que o Deus que conhece a simbologia bíblica também conhece todos os fundamentos da vida da pessoa, dos desejos, dos anseios, e quer salvá-los. Dá-nos a salvação, dá-nos Cristo Jesus. Nós rogamos e pedimos em seu nome, ó Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado vocês dois, muito obrigado, Kevin, um grande abração, e você também muito obrigado. Na semana que vem, lição 2, está aqui, ó. Se você não tem, peça para a gente que a gente vai dar um jeitinho de te levar lá na tua casa, pelo correio, a gente dá um jeito, pelo zap dá também, né? Puxar e mandar, você vai ter a lição, peça para a gente, tá bom? Dá o seu joinha lá, o seu like, compartilhe o conhecimento também que você está tendo aqui, com os seus amigos, com os seus familiares, mas acima de tudo, compartilhe com Deus momentos fantásticos de estudar a palavra de Deus, sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana e até semana que vem com mais uma classe da Escola Sabatina. Um beijão e até mais.